Cara, cacete, como eu tava com saudade de fazer isso. Seguinte, eu não sei se alguém ainda lembra de mim ou liga pra mim, mas eu acho que é justo eu falar do porquê eu fui apagado por 6 meses. Bom, simplesmente além do desânimo eu tava ocupado com algumas outras coisas, comigo mesmo, tá ligado? Estudando, aproveitando, andando com os amigos e tal. É bom se divertir consigo mesmo, sabe? Eu achava que eu não ia voltar pra aqui, eu já tava sem vontade de gravar, mas me lembrei do quão especial esse canal é pra mim, uns 90% das minhas boas lembranças vêm daqui. Mas enfim, acabando com viadagem, bora logo pro que interessa. Depois de anos especulando sobre sua identidade, Vegapunk foi finalmente revelado, inclusive suas motivações, poderes e parte da sua história. Então no vídeo de hoje, pra inaugurar a volta ao canal, a história de Vegapunk. E já faz o que, uns 2 anos que eu não falo sobre a história de personagem. Lembrando, esse vídeo foi gravado antes do lançamento do capítulo 1087. E conhecendo o meu histórico, provavelmente vão revelar mais da história do Vegapunk assim que eu lançar isso. Então já deixa avisado e qualquer coisa eu faço uma continuação a partir desse vídeo. Começando pela história, Vegapunk era originalmente um cientista que fazia experimentos e pesquisas sobre assuntos considerados como proibidos pelo governo mundial, o que fez ele ser considerado um criminoso por muito tempo. Ele tinha criado e liderado uma equipe de pesquisadores chamada de MAD, que ao contrário do que o nome indica, a equipe tinha como objetivo expandir o conhecimento científico, ao mesmo tempo que ele usava isso para pacificar o mundo. Embora essa última parte não tenha sido tão respeitada pela maioria dos membros. O Vegapunk e a equipe dele foi responsável por muitas descobertas da ciência. A principal delas foi um componente biológico chamado de fator linhagem, que é um elemento que está presente em toda forma de vida, que são basicamente fitas de nitrogênio que armazena toda a informação sobre o ser. Em outras palavras, a grande descoberta é que ele descobriu o DNA. E tá, eu sei, não parece grande coisa, só que tipo assim, no mundo de One Piece, isso desencadeou vários outros estudos e descobertas, como por exemplo, estudos sobre a clonagem humana, a biologia das Akuma no Mis e mais tarde até a clonagem das Akuma no Mis. E até depois, por alguns dos membros dos MADs, eles foram além do que é considerado ético e fez experimentos sobre a criação de super-humanos. Ou seja, ele fundia material genético humano com fator linhagem das Akuma no Mis e de algumas outras raças de One Piece. E depois de muitas e muitas pesquisas, o governo mundial dissolveu o grupo e ordenou a prisão de todos os membros, com exceção de 2. Shiza e Vegapunk, só que o Shiza a gente não vai falar dele aqui porque ele não tem muito a ver com a história do Vegapunk. Com exceção desses 2 porque eles eram os mais destacáveis entre eles e o governo meio que achou que seria desperdício prender eles, então ele contratou esses 2 para trabalhar para o próprio governo na equipe de ciências. E como o Shiza, ele era um desses caras que não respeitava muito aquele negócio da paz, que era o objetivo dos MADs, ele ficou até feliz de trabalhar para o governo, porque a única coisa que o governo queria era produzir mais armas de destruição em massa, mas o Vegapunk não ficou tão feliz, né? Então por isso ele acabou trabalhando como 2 caras. Embora ele fosse obrigado a criar armas de muita destruição, como a Mother Flame, por exemplo, que conseguiu destruir uma ilha inteira com um único disparo, ele também continuou os seus experimentos da época dos MADs, só que dessa vez sozinho, já que ele não tinha mais uma equipe. E nisso ele descobriu muitas coisas, como por exemplo, a origem da Akuma no Mi. Ele estudou os Poneglyphs e o passado do mundo, e descobriu que antigamente existia um reino altamente tecnológico, e ele tentou replicar a tecnologia desse reino. Mais tarde, depois, ele vira líder da SSG, o Grupo Especial de Ciências do Governo. E isso acontece quando ele cria os Serafins, que são armas de combate que são réplica dos antigos Chichibukais, que foram fundidos ao fator de linhagem da raça lunariana. E eles possuem o sangue verde, que é uma consequência de nascer com os poderes de uma Akuma no Mi. Eu poderia explicar melhor sobre isso, mas é que eu planejo fazer um quadro no canal explicando a biologia das raças do mundo de One Piece num futuro próximo. Atualmente, o Vegapunk está pesquisando uma maneira de obter energia infinita a partir do calor. Ele já descobriu como obter energia do calor e a maioria das invenções dele, das máquinas que ele cria, é usando o calor. Só que agora ele quer obter energia infinita pelo calor. Moral da história, você pode viver num mundo muito futurístico. A maldita fusão nuclear artificial vai continuar sendo um mistério para todo mundo, até mesmo para o homem mais inteligente vivo num mundo de fantasia. Mas é claro, né? O Vegapunk não conseguiu isso 100% sozinho, já que ele teve a ajuda da Akuma no Mi dele, a fruta do cérebro, a Nomi Nomi Nomi. O poder dessa fruta é bem simples. Ela dá ao usuário alta facilidade de absorver informação, um raciocínio lógico muito avançado e a memória absoluta, que faz o usuário se lembrar de toda a informação que um dia ele já absorveu. E como fraqueza, o cérebro do usuário se expande sem parar, quanto mais ele absorve informação. O que depois de um tempo pro Vegapunk não foi um problema, já que o cara era tão inteligente que ele conseguiu criar um cérebro via Bluetooth. É sério, ele literalmente cortou o cérebro dele,
guardou num cantinho e botou uma antena na cabeça. E toda a informação que ele recebe é passada pro cérebro verdadeiro dele. Assim ele não precisa ficar andando com a cabeça de cearense pra todo lugar que ele vai. E é sério, por favor, vocês sabem que eu adoro botar ciência por cima das coisas, mas nem eu tô conseguindo achar uma explicação pro cara conseguir arrancar o próprio cérebro. Se alguém souber, por favor, me explica. E aproveitando a descoberta do cérebro via Bluetooth, ele criou outra coisa a partir disso. Por ser uma das figuras mais importantes do governo mundial, o Vegapunk era extremamente ocupado, e ele tinha que fazer várias pesquisas ao mesmo tempo. Então ele usou todo esse conhecimento que ele adquiriu, que eu já falei, para dividir a mente dele em 6 clones que ele chamou de satélites, e cada um herdando uma parte da mente dele, sendo encarregado de uma parte do seu trabalho. E mesmo eles tendo personalidade própria, todos eles são conectados por um lugar chamado Punk Record, que é um ovo gigante que na verdade não é um ovo, é uma instalação que é o verdadeiro cérebro do Vegapunk. Ele ficou tão grande que ele ficou maior que uma ilha. E falando sobre esses satélites, bora conversar sobre cada um deles. Para começar, o Stella, que é o próprio Vegapunk, eu tava falando dele até agora. Ele é basicamente o Punk 0. E depois veio o Punk 1, o Shaka da bondade. Ele herdou a bondade e o senso de justiça do Vegapunk. Sendo o líder dos satélites, ele é calmo e analista. E consegue se conectar com todos os outros satélites quando ele quiser para falar como se fosse por telepatia. O nome dele é referência de um personagem budista. Lilith, a Punk 2, que representa o lado mal, o lado maligno do cientista, é ela que cuida das criações do Vegapunk. Ela testa armas, aponta os defeitos. Embora ela seja maldade, não quer dizer que ela seja maligna. Na minha visão, ela parece ter sido criada para tomar decisões sem usar o emocional dela. E ela pode acabar sendo considerada fria ou má por causa disso. Só que, mesmo assim, ela é, dentre os punks, a mais expressiva e animada. E ela até desenvolveu uma relação bem amigável com o Chapéu de Palha. E o nome dela é referência à primeira mulher a ser criada segundo a Bíblia. Depois do Punk 3, Edson, que herdou a parte criativa do Mano Vega, ele que é responsável por ter a iniciativa das ideias dos projetos, aproveitando teorias para todas as pesquisas feitas. Um detalhe bem legal é que sempre que ele tem uma ideia, uma lâmpada se acende nele. E isso me faz achar que não tem necessidade nenhuma de explicar de onde veio a referência no nome dele. O Punk 4, o Pitágoras, o analítico e a alma gêmea do Edson. Se o Edson cuidava da parte teórica, Pitágoras cuida da parte prática dos experimentos, realizando os experimentos que comprovam as teorias do Edson como certas ou como erradas algumas vezes. Ele também tem uma cabeça destacável, que pode sair andando por aí. E a referência dele é clara. É o famoso Wano que vivia dizendo que se tu pegasse o quadrado de A e de B, tu ia conseguir o quadrado de C. Seguindo, Atlas, a violenta Punk 5. A função dela é mais ser um tipo de guarda da ilha que protege as criações. Ela fica aí por aí, zanzando pro Egghead, protegendo a ilha. E se alguém tentar fazer algo contra os Vegapunks ou coisa assim, ela quebra na porrada. Até porque não é à toa que ela recebeu o nome do Titã da Destruição. E por último, a desgraça da Yor. Sério, cara, eu odeio a Yor. Ela é a ganância do Vegapunk. A função dela é somente comer, dormir e ir no banheiro. Sério, é só isso. Ela só precisa fazer as necessidades biológicas dos outros Vegapunks enquanto eles trabalham. E mesmo assim, ela trai todos os Vegapunks. Mano, sério, o Vega é o cara mais inteligente do mundo e dá o trabalho extremamente fácil pra personalidade gananciosa. Ele podia dar esse trabalho pra, sei lá, a personalidade preguiçosa dele. Aí ela ia ficar satisfeita com o trabalho, já que é um trabalho simples. Mas não, ela é a personalidade gananciosa. Ela ia querer bem mais do que isso. Resumindo, ela quer ser a única Vegapunk e depois se tornar o Teriupito. E eu duvido com todas as minhas forças que ela vai conseguir. E bom, agora ela tá disputando com o Jay Garcia para saber o que vai ser o vilão desse arco de Egghead. E por mais que eu acho que o Gorosei vai ser um vilão bem melhor, eu quero que seja York. Só pra ver o Luffy quebrando ela no soco na luta final. Até porque eu sei que ninguém morre de verdade de One Piece e tal, mas pô, ela matou o Mano Chaka, velho. Isso não se faz. E aí, pra finalizar a situação do Vegapunk, ele tá sendo caçado pelo governo porque a maldita da York dedurou todas as pesquisas dele pro governo mundial e agora ele se alia ao Luffy pra conseguir fugir de Egghead. E aí, provavelmente, ele vai contar tudo que ele descobre pro Luffy. E o que acontece depois? Bom, já foi revelado que depois disso vai acontecer a maior guerra que o mundo já viu. O que vai causar isso e se isso vai ter alguma coisa a ver com o Vegapunk, eu já não sei. Mas é só isso, e eu espero muito que não saia nenhuma outra informação importante do Vegapunk por um tempinho. E é só isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou curte, se inscreve, se não gostou, curte e se inscreve também. Falou e tchau.